Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a terem êxito em suas ações em juizados especiais. Hoje a gente vai falar os efeitos, o que você espera de uma boa sustentação oral, tá? Quais são os resultados de uma boa sustentação oral? E eu já digo para você que não se limitam ao seu processo, tá? Não se limitam, não. Na estrutura dos juizados, né, você tem a chance de fazer a sua sustentação oral quando você vai lá defender o seu recurso inominado, seu mandado de segurança, suas contrarrazões ao recurso inominado. Conflito de competência também é uma situação em que você pode sustentar oralmente as suas razões, tá? Isso é o que está normalmente posto para você nas turmas recursais. Normalmente, o embargo de declaração não tem sustentação oral, tá? É bom você verificar aí como é que está no regimento do seu estado, tá? No regimento da turma recursal, do sistema dos juizados e, eventualmente, até o do Tribunal de Justiça do seu estado, para ver se há previsão de sustentação oral para embargos. Normalmente não há. Tá? Na Bahia, por exemplo, não há. Mas assim, né, você já sabe, né, seu processo vai começar lá com a petição inicial, contestação, audiência, sentença. Né? Até aí, tudo bem. Depois da sentença, né, se houver recurso, se houver ou mesmo antes, se houver um conflito de competência, ou antes também, eventualmente, um mandado de segurança, o seu processo vai alcançar a turma recursal. É nesse contexto aí em que você vai poder, finalmente, sustentar oralmente, tá? Nessas hipóteses. Não confunda, inclusive, sustentação oral com audiência. Tem muita gente, muito advogado, que chega, às vezes, para sustentar e fica esperando, né, um debate, um bate-boca e tal. Isso não é possível, né? Na sustentação oral, você tem lá o seu prazo, normalmente 5 minutos, para você apresentar suas razões, encerrou seu prazo, você não tem mais fala, e acabou, né? Exceto se houver, né, pela ordem, alguma questão que você possa sustentar depois, né, acrescentar, contribuir. Mas, normalmente sua fala se encerra depois do seu prazo e ponto. Tá bom? Por que eu falo tanto de sustentar oralmente? Né? É porque é uma daquelas situações em que você só ganha. Né? Ou você ganha ou você aprende. Né? Não existe prejuízo se você prestar atenção, né? Se você observar bem, o fato de você sustentar oralmente te enriquece de alguma forma. Tá? Ou você, de fato, vai contribuir para o julgamento e a sessão lá, ela vai resultar, né, no que você queria, né, no provimento do seu recurso, ou no desprovimento, improvimento do recurso da outra parte, tá? Então, nesse contexto aí, essa é uma das hipóteses. E a outra é que você, com certeza, vai ganhar pessoalmente. Você vai ter um ganho pessoal de exposição sua, de experiência. A sustentação oral é um nicho, né? Inclusive. Então, mas fica aí que a gente vai falar sobre isso. Tem muitos advogados que são especializados em fazer sustentação oral. Vamos lá. Mas primeiro, né? Eu preciso contar para vocês por que eu falo tanto também aqui, né? Nesses 10 anos que eu estava lá como assessor, eu vi muita coisa, né? O dia de julgamento, o dia das sessões de julgamento, normalmente eram dias bem pesados, bem complicados, bem duros mesmo, né? Não foram raras as vezes que eu saía de casa 8 da manhã, chegava às 8 da noite, né? Enfim,
tinha o meu intervalo para o almoço e tal, mas era um dia realmente, assim, eventualmente chegava com dor de cabeça, exausto e tal, porque é um dia muito intenso. É o dia em que em que o juiz, ele profere todas as decisões que ele passou uma semana fazendo, revisando, editando, providenciando da forma que fosse, né? Então, assim, tende a ser um dia muito, muito duro. Então, uma coisa que eu digo para você, inclusive, se você tiver condição de escolher, não seja um dos últimos a sustentar. Tá? No final da sessão, ninguém aguenta mais. Provavelmente você não vai ter grande atenção, você não vai ter muita atenção dos julgadores, tá? Não vai ter, dificilmente tem, tá? Porque normalmente o juiz ele chega cedo e vai lá direto, né? Os juízes normalmente até almoçavam lá e já voltavam, já emendavam. Era um dia realmente difícil. Então, se você tiver a chance de escolher, né, se você tiver a chance de se organizar, né, se você perceber até que você está ali em último, enfim, você saiba que você vai tá com uma certa desvantagem, tá? O ideal é você ser um dos primeiros a sustentar. E nesse contexto, eu lembro de uma história que eu estava, inclusive, auxiliando a presidência da turma, a presidência da mesa, daquela sessão, naquele dia. E, de repente, eu ouvi assim, um grito de criança, no meio da sessão. Aí eu estava concentrado, não são raras as vezes também que o juiz está julgando um processo e o assessor está do lado dele corrigindo um outro voto que um juiz leigo mandou, um estagiário mandou em cima da hora e não estava muito bom, estava precisando modificar alguma coisa, ou, às vezes, até o fruto da sustentação oral anterior, de fato, o advogado conseguiu mudar o voto do relator ali, naquele momento, né? E aí, normalmente, eu ficava de lado, digitando ali, refazendo os votos e tal. Foi difícil no começo, né, me concentrar com uma sessão acontecendo e eu ali redigindo uma peça jurídica. Mas depois de um tempo, a gente se acostuma, né? Mas, enfim, eu estava numa situação dessa, eu estava corrigindo, reformulando o voto de um estagiário ou de um juiz leigo, não me lembro bem, e ouvi a voz de uma criança no meio da sessão. Entenda, num fórum de família, você não vai estranhar ouvir uma criança gritando assim, né? Não é tão inusitado, é comum até, né? Tem muita criança lá e tal. Mas numa sessão de turma recursal, isso não é comum. Isso não acontece assim, né? Ter criança lá e tal. Normalmente é complicado, é pesado, é denso, né? Não é um lugar para você levar uma criança, né? Você só leva quando você não tem jeito, né? E ali, mesmo depois, ali naquela época eu já tinha 8, 9 anos trabalhando como assessor e frequentando semanalmente as sessões de julgamento, mas naquele dia eu tomei um susto, porque eu nunca tinha visto uma criança gritando assim numa sessão. Eu levantei o olho, vi que tinha um menino, né? Enfim, né? Estava conversando ali com alguém e tal. Ok. Quando eu firmei as vistas de direito, eu percebi que era um menino de uns 3 anos e uma menina de 2, mais ou menos, né? Aparentava pelo menos essa idade. E quando eu vi a menina, eu lembrei logo de minha filha, né? Porque ela estava agitada, ela queria pular de uma cadeira para outra, ela estava, né, super agitada e aquilo começou a destoar, né? Começou a destoar e aí eu já percebi as juízas lá meio assim incomodadas e tal. Chegou num ponto em que ficou insustentável e a mulher resolveu levantar, né? Enfim, sim, as 2 crianças estavam com a mãe ali, né? E aí ficou insustentável e ela decidiu sair dali.
Só que eu não contava com um detalhe. Ela estava ali para fazer uma sustentação oral. Eu imaginei que fosse uma parte, alguma coisa assim, mas era uma advogada que estava ali para sustentar, né? E aí a gente logo constatou isso, né? Ela ficou num dilema. Ela viu que as crianças estavam ultra agitadas, estava destoando, estava desconcentrando todo mundo, chamando a atenção. As juízas começaram a ficar incomodadas também. E aí a gente rapidamente identificou esse dilema dela, né? Poxa, saio, mas eu tenho que sustentar, enfim, e a gente conseguiu identificar que ela ia sustentar, que ela ia fazer a sustentação dela ali. Enfim, né? Ela poderia ter pedido prioridade para sustentar, mas ou não sabia, ou não quis usar esse direito que tinha, e estava ali pacientemente aguardando a sua vez, mas não contava que seus filhos iam se agitar. E aí eu fico pensando como a bravura daquela mulher, né? Ela estava ali, talvez se eu não fosse pai já naquele momento, talvez eu não percebesse a bravura daquele ato, né? Mas era uma mulher que certamente não tinha com quem deixar os filhos, que não se esquivou da sua responsabilidade, de ambas as responsabilidades, inclusive, né? De ser mãe e de ser advogada, né? E de sustentar oralmente. Ela tinha todas as justificativas possíveis para não estar ali. Todas, mas ela esteve. E naquele momento em que a gente percebeu que ela era advogada e precisava sustentar, uma onda de solidariedade invadiu o lugar, né? A sessão de julgamento, que costuma ser, né, um momento pesado, duro, assim, enfim, né, normalmente uma das partes vai sair insatisfeita ali da sessão, mas virou um lugar lúdico, né? A gente viu, eu vi, né, logicamente, né, a gente, né, deu prioridade para ela, né? Os advogados concordaram e ela teve a chance de fazer logo a sua sustentação oral. E a secretária de audiências catou lá um papel, uma caneta, e já começou e já deu para as crianças, para elas começarem a rabiscar. E ali as crianças se acalmaram, né? E a mulher pôde fazer a sua sustentação oral com os filhos no colo, né? Então, você percebe que as coisas mais inusitadas podem acontecer, mas assim, o valor da solidariedade, né? O valor, os colegas, né, permitiram que ela tivesse a preferência, né? A secretária de audiências pegou lá papel e caneta para os filhos dela poderem começar a se acalmarem, né? Criança desenhando já se acalma um pouco, né? E das juízas que perceberam a situação ali e rapidamente se organizaram para dar a prioridade devida a ela naquela sessão. Eu lembrei disso também porque ali já estava caminhando para o final a sessão, né? Já estava todo mundo exausto, cansado, enfim. Sobre a sustentação oral, é isso, né? Você já sabe, você vai ter, ela não é obrigatória, e você vai ter chance, você vai ter a faculdade de realizar a sua sustentação oral. Normalmente, 3 hipóteses: recurso inominado, mandado de segurança e conflito de competência. Tá? São também as questões mais comuns de você ver aparecerem na turma recursal. Tá? Se você tiver aí num incidente de uniformização de jurisprudência, sim, mas aí não é na turma de uniformização, não é na turma recursal, que é do que a gente está tratando aqui, tá? E nessas situações, sim, eu recomendo que você sustente. Nesse contexto atual de isolamento social e etc., né, que a gente não está tendo sessão presencial, as sessões estão sendo por videoconferência, algumas turmas estão mais lentas
para julgar os processos com sustentação oral, por questões técnicas, né? Num evento físico, tá todo mundo lá, né? Eu já vi, né, na turma que eu fazia parte, mais de 300 pessoas, mais de 300 advogados esperando para fazer sustentação oral, né? E fica todo mundo lá, é só o juiz ou o secretário apregoado, sai um advogado, entra o outro, né? Tá uma fila ali física, presencial. A fila na sustentação oral por videoconferência, ela é um pouco mais complicada, é mais morosa, né? E termina que, no fim das contas, termina atrasando bastante, tá? Então, exceto essa situação peculiar, excepcional, temporária, que pode ser a realidade do seu estado, né? Fique atento para as vantagens e desvantagens de você requerer sustentação oral. Em geral, eu recomendo que você faça. Por quê? É a chance que você tem de ter a atenção do juiz para você e para o seu processo. Eu chego lá, eu vou explicar por que eu faço essa distinção entre atenção para você e atenção para o seu processo, né? No seu processo, a sua missão lá é influenciar no julgamento, obviamente, né? A sua missão lá é influenciar no julgamento, inclusive, tá? Normalmente. A outra parte não vai, né? É muito comum isso. É muito comum que tem um recurso nominado, uma das partes requer a sustentação oral e a outra não. O que é um erro gravíssimo. Eu não deixaria de sustentar. Porque imagina só, embora a gente sabe, a sustentação oral, ela não pode inovar na matéria ali, né? O advogado que vai sustentar, ele vai defender o que está no recurso nominado. Eventualmente, uma questão de ordem pública também. Então, é um equívoco, né? Você percebe que uma das partes vai sustentar, percebe que a outra parte vai sustentar e você não vai, né? Imagina que, de fato, né, o advogado não vai poder inovar na matéria discutida ali, né? É tudo que está nas razões de recurso ou nas contrarrazões ao recurso, talvez, eventualmente, uma questão de ordem pública, mas, fora isso, ele não pode trazer novidade ali. Mas tem um risco muito grande, porque o juiz vai ouvir só uma das partes, né? O juiz vai ter lido razões de recurso e contrarrazões? Vai. Mas ele vai ter ouvido só uma das partes, né? Lá na turma recursal. Então, se a outra parte pediu sustentação, você peça também e você vá lá. Porque não vai mais fazer diferença, né? Já vai ter a sustentação oral mesmo. Se fosse o caso de atrasar o seu processo, já estaria atrasado. Então, você vai para você contribuir também. Agora, a sua missão é a de interferir no julgamento, logicamente, mas a sua postura, a sua conduta lá deve ser muito mais de um colaborador, né? Se você transparece esse espírito de colaboração para o juiz, você tem mais influência do que se você estiver lá munido de um espírito mais belicoso, sabe? De querer a todo custo influenciar, forçar um entendimento. Você vai começar a criar uma resistência do juiz, né? Então, como é que você nutre esse espírito de colaborador, né? De esclarecer os fatos, de conduzir o entendimento ali de um modo mais flexível? Primeira coisa é não mentir, tá? Para mim, essa parte é fundamental. Não mentir, né? Não sucumbir à tentação de falar que tem uma prova quando não tem, que a prova diz uma coisa ou não tem. Essa
essa parte é muito importante. Esteja preparada para apontar para o juiz onde está cada uma das peças importantes do processo, cada uma das provas importantes do processo, né? Então, você tem ali uma ação de indenização por dano moral porque o plano de saúde não custeou ou se negou a custear uma cirurgia, né? Uma cirurgia grave, importante. Você tem que ter lá a negativa, você tem que saber onde está a negativa, você tem que saber na ponta da língua, porque o juiz vai te perguntar às vezes. O que é que eu via muito? Já comentei aqui com você, e isso não é novidade, não deve chocar você, que o juiz ele não tem condição de ver o processo de cabo a rabo por inteiro, tá? Não tem. O juiz tem os auxiliares dele, tem a equipe dele, juiz, assessor, juiz leigo, estagiários. E, nesse contexto, o que é que o juiz faz? Ele orienta todo mundo, olha, meus entendimentos são esses. Nessas questões eu entendo assim, naquela outra questão eu entendo assado. Ele passa isso. Então, a equipe dele é que vai ler o processo e vai redigir para ele uma proposta de decisão, uma minuta de voto, né, um projeto de sentença. É isso que acontece. E assim, isso não é nenhuma... Espero que não seja novidade para você. A gente tem entrevista aí já, uma entrevista antiga até, com o ex-presidente do STJ, na época, desculpe, do TST. Ele não era, na época, presidente, não, na época que saiu essa entrevista. Ele falava, olha, eu acredito que os meus auxiliares, meus assessores, eles seguem meus entendimentos. Por outras palavras, ele estava dizendo ali, era num contexto em que se falava muito de volume de processo, muita coisa para julgar e etc. E ele falou claramente que, olha, eu leio a decisão. Não tenho condição de ler o processo de cabo a rabo. Então, era um ministro do TST falando. Imagine, então, se é diferente com desembargador, com juiz de turma recursal, com juiz de juizado. Entende? Não é diferente, né? O volume é muito grande de processos. Então, você tem que estar atento com isso, tá? Então, na hora que você vai sustentar, é possível que o juiz não tenha, de fato, folheado a prova que ele vai pedir para você dizer onde está. E você tem que estar, Fabiana e demais colegas, tem que estar preparada para dizer, ó, está no evento X do Projude, está nas folhas tais do processo físico, se for o caso. Né? Porque esse é o espírito colaborador e não é só isso. O juiz ele é desconfiado. Se você tem na ponta da língua para falar para ele ali, ele vai abrir na hora e vai olhar. Mas se você titubear e disser A, E, I, O, U, ele não vai querer mais ver. Porque entenda que você já conseguiu o excepcional. Você conseguiu fazer o juiz interromper o julgamento para perguntar, esse documento está no processo? Então, você tem que saber de bate-pronto que aquele documento está ali. Isso vai fazer a diferença entre você sair com uma decisão favorável ou não naquele exato momento. É um momento crucial, tá? E assim, para mim era... Quantas vezes eu tive que ir para os bastidores, né, da sala de sessões para ouvir um áudio. Porque o advogado, naquele momento, ele tinha apontado uma prova muito importante na sustentação oral. Tá? Então, assim, se você pega um juiz que está com muito boa vontade, ele vai parar, ele vai te ouvir. Mas você tem que saber, você tem que dizer onde está. Porque o juiz ele não vai parar o julgamento para ficar procurando a prova. Percebe? Você tem que dizer, ó, está em tal lugar, o juiz já vai olhar, já vai fazer. Tá? Enfim, eu já refiz alguns votos por conta disso, tá? Na sustentação oral, o advogado disse, olha, tem um documento, uma prova escancarada, né, que sustenta
minhas alegações. Pronto, acabou. Acabou. Eu já muitas vezes eu voltei, fui pro gabinete, fui para os bastidores lá da sala de sessão, escutei o áudio e olha, é isso mesmo e tal, e aí a gente já refazia, porque tinha sido um estagiário, um juiz leigo, enfim, que tinha redigido a decisão, não tinha passado todas as nuances, e acontece muito, tá? Assim, o trabalho, normalmente, o trabalho o trabalho mais importante do auxiliar do juiz é encaixar o modelo na situação do processo. Aí ele vai ler o processo ali. Olha, depois de 10 anos, é difícil aparecer uma situação nova, tá? Então, assim, normalmente você tem uma decisão já feita, idêntica, igualzinha àquela situação ali que você pegou. Normalmente já tem. Então, o trabalho do assessor, do juiz leigo, do estagiário, né, normalmente vai ficar nessa situação aí, né? Logicamente, né, que o juiz e o assessor, eles vão ali estar labutando nos processos mais complicados, vão pegar as situações mais inusitadas, mas o juiz leigo e o estagiário, eles vão pegar lá, ler o processo e encaixar o modelo que já está pronto. Basicamente é isso aí, tá? Mas a sua missão nesse momento é cuidar disso. Outra forma de você demonstrar esse espírito colaborador é você conhecer o entendimento da turma. E, na verdade, isso é o que vai fazer a diferença também na hora de você defender a sua tese lá na sustentação oral. Tá? Você vai fazer o quê? Você vai estar ali presente, você vai conhecer. Então, digamos que você pegou lá uma ação de golpe do boleto, por exemplo. Você tem que saber qual é o entendimento daquela turma ali, o que é que os juízes daquela turma ali, eles costumam entender, né? É responsabilidade do banco do pagamento, do banco que recebeu, do que mandou, do que gerou o boleto, valor da indenização. E aí você vai, né? Ontem mesmo a gente comentava sobre como muita gente, um caso bem específico, tá? De dano moral. Tem um movimento que eventualmente aparece, né? De mero aborrecimento tem dano moral, né? E eu falei pro pessoal, poxa, como se você mudar a abordagem, você pode pleitear basicamente a mesma coisa e ter maiores chances de resultado, chances bem mais robustas de resultado, né? O entendimento de que mero aborrecimento não tem dano moral, ele está espalhado pelo país, tá? Não é um entendimento já, assim, um entendimento, como é que eu posso dizer, fraco. É um entendimento bem consolidado, bem firme, reiterado, né? Se o juiz entende que aquilo é mero aborrecimento, normalmente, ele não concede a indenização por dano moral. E eu vejo advogados, eles entram numa luta já perdida, né? De tentar convencer o juiz do contrário em relação a esse entendimento. O que seria mais fácil? E você teria o mesmo resultado. Você dizer que aquele fato ali não é mero aborrecimento. Em vez de você mexer lá no entendimento do juiz, que já está consolidado, já está firme, ele não vai voltar atrás, ele já julgou centenas, milhares de processos naquele sentido, você vai dar um passo atrás e vai dizer, opa, estou ciente desse entendimento dominante aqui na turma, de que o mero aborrecimento não gera dano moral. Mas o que eu quero defender aqui é que os fatos experimentados pelo meu cliente não se limitam a mero aborrecimento. Não foi um mero aborrecimento. Pronto.
entende como é mais fácil, você vai mudar a sua abordagem. Esse é o seu papel lá na turma recursal. Não é mudar o entendimento do juiz, é encaixar os fatos em outro modelo, em outro precedente. Ou, quiçá, né, trazer aquilo ali como uma grande novidade. Você vai trazer fatos muito diferentes dos precedentes que o juiz já viu, né? Esse é o seu papel mais importante. Sim, aí o colega fala que supera o mero aborrecimento. Exatamente. Tá? É uma abordagem muito simples, mas muito efetiva, tá? Muito efetiva. Você precisa... E o seu trabalho da sustentação oral, ele começa na petição inicial. É na petição inicial que você vai detalhar todos os fatos. Todos os fatos. Tá? Porque na sustentação oral, você não vai trazer fatos novos. Você vai mostrar o que está no processo já. Então, você vai redigir a sua petição inicial já pensando em eventual, muito remotamente, a chance de você ter que sustentar num recurso nominado, em contrarrazões de recurso nominado. Entendeu? Então, você tem que montar esse raciocínio muito antes. Mas isso aí vai render frutos para você no futuro. Tá? Você já deixa ali uma minúcia de fatos e se preocupe, sobretudo, em narrar não só o ato, o fato, né, que originou o dano. Não, que causou o dano. Não, você vai narrar também as consequências daquele ato ou daquele fato, em detalhes, tá? Em detalhes. Você não vai dizer que, enfim, que o seu cliente simplesmente foi barrado. Você não vai dizer que o seu cliente não teve condição de fazer uma cirurgia. Você vai dizer que o seu cliente ficou, se for verdade, tá? Ficou entre a vida e a morte. O seu cliente ficou ao léu, se sentindo desamparado, necessitando com urgência de uma cirurgia, e o plano de saúde não autorizou. É diferente de você só falar: o plano de saúde não autorizou a cirurgia, ponto. Isso aí só já gera dano moral? Pela jurisprudência do STJ, gera. Mas se você detalha mais, se detalha a situação clínica dele, dizendo que ele estava debilitado, sem poder andar por tanto tempo, e que o atraso, se você puder levar um laudo, um relatório médico, dizendo que o atraso causou consequências na saúde do seu cliente, melhor ainda. Melhor ainda. Entende? Então, essa é a sua missão na sustentação oral. Tá? Agora, isso aí são as vantagens, né? São as vantagens no processo, de você efetivamente influenciar no julgamento, levar, né, esclarecer, levar ao juiz a sua visão do que aconteceu naquela questão. Mas a sustentação oral, ela também traz vantagens para você, vantagens pessoais. Outra questão é a vantagem pessoal para você, tá? Porque você, sustentando, você se torna conhecido do juiz. Você se torna conhecido do juiz. E no que é que isso vai me trazer uma vantagem? Olha, existem vários estudos de que só pelo fato da pessoa conhecer o seu rosto, você já tem maior influência sobre ela. Ela já te dá mais atenção. Não sei se você já passou a situação de você estar andando na rua e aí você avista alguém que essa pessoa está olhando para você e você acha que ela é uma pessoa conhecida. Você acha que conhece ela, você não tem certeza, mas você acha que conhece ela. E aí a pessoa está olhando para você e você olha de volta
se sente um pouco desconfortável, mas se você não conhecesse aquela pessoa, se você não tivesse a impressão de que conhece a pessoa, você já teria desviado o olhar, atravessado a rua, saído correndo, mas você fica olhando. A pessoa ganhou sua atenção ali naquele momento, né? Então, existem diversos estudos nesse sentido de que a pessoa te dá mais atenção só pelo fato de ela conhecer o seu rosto. Você já tem mais influência sobre ela, inclusive. Então, aumenta a sua chance de persuasão, tá? Aumenta a sua chance de influenciar, do juiz efetivamente levar em consideração o que você apresenta ali. Naquele processo? Não, nos seguintes, né? Você quer fazer uma carreira, você quer estar ali sempre, né? E quanto mais você estiver ali, mais conhecido você vai estar. E aí vem a outra parte da minha dica, né? Zele para que você seja conhecido por ser um advogado que sempre está defendendo o correto. Um advogado que sempre está defendendo uma tese justa. Não é que seu cliente sempre tem que ter razão na hora que você vai sustentar. Não. Mas é o advogado que não abusa, que não usa de ardil para tentar enganar o juiz, para influenciar. Não, você tem uma tese que talvez não seja a tese do juiz. E ok, né? Mas você só não vai apresentar uma tese lá que o juiz não queira, uma tese mentirosa, né? Essa é a questão, tá? E eu sempre digo isso. Independentemente da comarca, do estado onde você estiver, tá? Você talvez pense assim, estou aqui numa comarca grande, estou aqui na capital, o juiz não vai lembrar de mim, né? Eu posso, eventualmente, aqui, contar uma mentirinha, aumentar um ponto aqui, enfim, né? Daqui que ele descubra, talvez não descubra, ele descobre porque a outra parte, mesmo não estando lá, a outra parte vai apontar em embargos de declaração, por exemplo, se você apontou um documento que nem está no processo, ou, enfim, ou pediu alguma coisa que você não pediu no recurso, mas você achou que podia colar ali e pediu na hora da sustentação. A outra parte fala. Mas não é nem só isso, não. É que o juiz, ele pode não lembrar do seu nome, não, mas ele vai lembrar do seu rosto, tá? Ele vai lembrar do seu rosto. E eu lembro bem, poxa, quantas vezes tem gente aqui da Bahia que eu vi presencialmente, eu vi pessoalmente essas pessoas lá na turma sustentando, né? Lá na turma sustentando. Eu lembro bem. E os advogados bons, eu lembro mais ainda. Esse advogado aqui, ele é muito técnico, ele aponta sempre o documento que tem chance realmente de influenciar na decisão, né? Eu lembro, sei os nomes, tá? Não vou citar aqui porque para não ser injusto e nem para, enfim. Mas lembro bem, tá? Então, o juiz lembra, ele não pode não saber seu nome, mas seu rosto, quando você voltar lá, ele, esse advogado aqui foi aquele, poxa, pior coisa que você pode fazer para criar a sua marca pessoal como advogado de sustentação oral é bater boca com o juiz ou com o outro advogado, né, com o advogado da outra parte. Pior coisa que você pode fazer, tá? Não faça isso. Eu sei que a advocacia envolve paixão, às vezes, né, emoções mais intensas. Você pode já estar ali há algum tempo naquele processo e vendo, né, a outra parte abusar, às vezes, né, por algum motivo, mas mantenha a elegância sempre, tá? Mantenha sempre, porque isso pode soar para o juiz como que você não tem razão, né? Porque é aquele ditado, né? Não levante o tom de voz, melhore os seus argumentos, tá? Isso. Então, uma pessoa que vê a outra gritar, quem grita, você pode até ter razão, mas vai ficar com a impressão que vai dar é de que não tem razão, tá? Então,
tome muito cuidado com isso, tá? Além disso, né, de você ficar conhecido, você vai desenvolver uma habilidade, né? Eu vejo muita gente falar, não quero sustentar porque eu tenho vergonha, porque eu fico tenso. Isso passa, tá? Você não vai ficar tenso e envergonhado para o resto da vida, tá? E a sustentação oral, ela é um nicho, né? É um nicho hoje em dia. Eu lembro bem também que muitas vezes eu tinha lá na minha frente advogados que eram especialistas em fazer sustentação oral. O processo era do interior, né? E alguém contratava ele só, um colega às vezes, contratava ele só para fazer sustentação oral. Tá? Então, é um nicho, inclusive, é um nicho. E assim, é uma habilidade que você pode inicialmente pensar que não tem, pensar que não quer, mas você pode desenvolver, tá? Você não precisa viver com essa limitação, tá? E se você quer um exemplo aqui, tenho eu, né? Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, eu nunca quis estar em Instagram, internet. Se você viu meus perfis pessoais de Facebook, Instagram, então você vai ver que tem lá uma meia dúzia de fotos, né? Porque eu não sou exibicionista, né? Mas num determinado momento eu me senti obrigado a levar essa mensagem, né? Eu não queria mais ver advogados errando o preparo do recurso inominado porque ele acha que deve fazer exatamente como é no procedimento comum. Entende? Aquilo me partia o coração, eu não podia influenciar, porque, enfim, né, eu não poderia beneficiar uma parte em detrimento da outra. Mas eu posso falar aqui para todo mundo, né? Mas o meu primeiro vídeo a ser gravado, eu certamente demorei mais de um dia para gravar 1 minuto de vídeo. Eu tinha muita vergonha, eu me sentia tenso, enfim, me sentia desconfortável. Rever meus vídeos, eu não via. Era a situação mais estranha, mais esquisita possível. Era eu rever meus vídeos. Enfim, né, meus primeiros vídeos, inclusive, eu nunca excluí. Eles estão aqui, né, talvez estejam desatualizados, né, mas estão aqui nesse perfil do YouTube, do Instagram, do Facebook, seja de onde seja onde quer que você esteja vendo. Mas está lá para você ver, né, que eu comecei mal, com dificuldade, mas agora, né, agora você pode ver que depois de um tempinho, a coisa já flui melhor, mais fácil, mais natural, né? E vai acontecer com você também, para sustentar, inclusive. Tá? Então, você vai suar frio, você vai ter dificuldade, você pode treinar. Se você quer uma dica minha e se você quer melhorar isso hoje, agora, nesse exato momento, minha recomendação é que você agora, né, faça uma sustentação fictícia, né? Você grava só para você, só para você, só para você. Não é para você postar. Mas é para você ver que se você fizer isso com regularidade, você vai melhorar. E hoje você tem uma chance muito grande que se você tiver um processo para você sustentar de fato, você vai sustentar à distância, você não vai precisar nem sair da sua casa, né? Que maravilha! Você não vai ter lá, né, centenas de olhos olhando para você lá em pé na tribuna. Não, você vai estar no seu escritório, na sua casa, vai gravar, vai entrar numa chamada de vídeo e você vai falar. Não tem tanta gente assistindo, tá? Tem bem menos audiência, bem menos pessoas assistindo às sustentações orais por videoconferência do que as presenciais, tá? Bem menos. Eu sempre olho
sempre olho, é coisa assim de 20%, 30% do que seria se tivesse, de fato, ali todo mundo reunido fisicamente na turma recursal, tá? Então, amigos, a gente conversou hoje aqui sobre as vantagens da sustentação, né? O que fazer, o que não fazer na sustentação, né? Como isso pode ser vantajoso para você, mesmo que eventualmente naquele processo específico que você sustentou ali, mesmo que nele ali você, né, não saia vitorioso, você já girou mais uma engrenagem, você já se mostrou mais ali. Na próxima sustentação, você já vai estar com a casca mais grossa, o juiz já vai ter visto você, né, a depender do caso, se for na mesma turma, e aí você vai, né, tendo mais influência, você vai criando a sua marca pessoal, criando a imagem que você quer transmitir de um advogado que está sempre ali defendendo o que é correto, né? Ainda que não seja o entendimento do juiz, o juiz vai perceber que você está ali, né, sempre defendendo uma tese legitimamente sustentável, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar com vocês aqui. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.